Muito bem, já são 8 horas e 50 minutos, de volta com o TV Manaus desta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos ver como é que está o portal Gazeta Web com as manchetes desta terça-feira. Olha aí, já na página policial, lembrando que hoje temos ainda o professor Luiz André com Saber em Debate, os pitacos do Lino, a previsão do tempo com Polani Santos e mais notícias sobre o casamento do ano que Márcio André vai realizar ainda em 2018. Página policial na manchete principal da Gazeta Web: homem é preso suspeito de roubar coletivo com faca peixeira. Olha, eu fico imaginando a situação. Isso tudo foi no Barro Duro, né? A gente tem mostrado muito aqui esse tipo de ação criminosa. O batalhão aí encontrou o Alexandro Caetano com 2 aparelhos celulares, relógio e joias. Tudo isso na manhã desta terça-feira. Continuando então aqui na página policial da Gazeta Web, vítima era usuária de drogas. Ex-reeducando é assassinado a tiros na parte alta de Maceió. Incrível, né, Márcio, como esse assunto se repete envolvendo o tráfico de drogas. Registro de candidatos, lembrando que é só até amanhã. Na quinta-feira começa para valer a campanha eleitoral. Mais de 400 candidatos podem disputar a eleição em Alagoas neste ano aqui. Polícia Federal cogita propor emprego de tropas para garantir eleições em Alagoas. Isso ainda é uma possibilidade, não está confirmado não, mas existe esta possibilidade. Justiça transfere advogado acusado de mandar matar sócio. Você se lembra dessa história, né? O que parecia ser um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, na verdade era uma trama. Um sócio mandou matar o outro. Isso aconteceu aqui pertinho da nossa querida TV Mar e o advogado foi preso depois de uma investigação muito bem feita pela Polícia Civil da nossa querida Alagoas. E ainda falando de eleições, Tribunal Regional Eleitoral recebe apenas 8 registros de candidatos a 2 dias do fim do prazo. Na verdade, agora já mudou, né? Estamos a 1 dia só. Agora, CSA, a página do esporte, o CSA anuncia a contratação do zagueiro Matheus Lopes, ex-Tombense, lá de Minas Gerais. É um bom jogador, né, Márcio? Ele fez um bom trabalho lá e agora ele já conhece Alagoas, jogou no Asa e agora é o novo contratado do nosso querido Azulão. Vamos continuando aqui, vou passar direto, porque esporte é com Alexandre Lino. Grupo armado tenta invadir penitenciária de Joinville para resgatar presos. Notícias aí nacionais. Moro aceita denúncia contra Manteiga e rejeita a acusação contra Palocci. Ou seja, ele está implicando o nosso querido Guido Manteiga, que foi ministro durante o governo do presidente Lula. Polícia, alagoano é suspeito de forjar acidente para ocultar homicídio do namorado. Detalhes aí na Gazeta Web. E antes de chamar a matéria falando do gosto do turista por Alagoas, temos aqui com acelerador de partículas, cientistas brasileiros observam neurônios em 3D. Muito legal essa notícia, publicada até numa revista de ciência internacional. E para fechar, o nosso querido Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, admitiu ter recebido 5 milhões de caixa 2 de Rei Arthur. Eu ouvi o depoimento. No depoimento ele disse: eu recebi caixa 2, mas isso não tem nada a ver com corrupção. Tá certo. Foi o que disse o Sérgio Cabral. Acredite quem quiser. Gente, vamos falar de coisa boa. Tem aí uma matéria, né, Josi? Muito bem. O nosso querido Josiel está me explicando que são 2 partes do mesmo tema. Muito interessante. A primeira falando de Maceió,
o município bem requisitado. Vamos ver os detalhes na tela para você. Para essa importante conquista do 12º lugar do destino dos mais favoritos do turismo pelo Brasil afora, Maceió está nesse ranking. E a gente fala agora com quem luta e continua trabalhando no sentido de dotar Maceió da melhor qualidade de receptivo e colocar a cidade realmente como atração para o turista que vem, que volta, que chega, que conhece e fica muito feliz. Estou aqui com a nossa querida Graziela Fritcher, ela é secretária de Turismo do município de Maceió e nos fala sobre esse momento. Isso, secretária adjunta de Turismo dessa maravilha, né, desse paraíso. A gente sabe que Maceió está sempre aí muito bem colocado nos rankings nacionais, tanto pela sua orla quanto pelo seu mar, suas belezas naturais, hoje em dia também pela sua gastronomia. Então é muito bom a gente saber que o trabalho tem dado resultado, a Prefeitura de Maceió tem investido em convênios, parcerias, principalmente com a iniciativa privada, para que a gente possa aí alcançar esses resultados tão positivos. Mas as instituições que escolheram Maceió, claro, ouvindo o turismo por todo o Brasil, o turista que já visitou, que conhece ou que não conhece ainda Maceió, a chegar a esse 12º lugar. Esse resultado foi pelo site Viagens Expedia, né, que é um site americano, né? Ele fez um ranqueamento e que os próprios brasileiros escolheram os seus destinos preferidos e Maceió está aí ocupando um importante espaço. A gente sabe que tem destinos tradicionalmente são maiores e que tem mais investimento, mas Maceió não deixa de estar sendo sempre indicado pelos brasileiros como um destino favorito no nosso país. Nós temos também a maior operadora de turismo do Brasil, que recentemente escolheu Maceió. Na verdade, ela fez uma pesquisa entre os seus clientes, que Maceió é o destino mais desejado do Brasil. Foi o destino mais desejado para as férias de julho e com certeza vai estar muito bem ranqueado também na alta temporada. O cardápio de opções de Maceió é muito vasto, né? A gente tem uma cultura riquíssima, a quantidade de folguedos que tem em Maceió e em Alagoas, ela é superior a muitos estados e cidades do Brasil. Então o turista que vem atrás das belezas naturais, ele volta com uma mala muito mais recheada, né? Gastronomia, cultura, mar, aventura. E além de tudo, a gente tem buscado também investir no turismo de eventos e negócios, que na baixa temporada acaba fomentando ainda mais nossa hotelaria, toda a nossa rede de trade turístico, para que a gente consiga equilibrar essa ocupação tanto na alta quanto na baixa temporada. Para aqueles que nos assistem aqui em casa, nos hotéis, nas pousadas e para aqueles que nos assistem fora de Alagoas, o recado oficial do governo municipal e da Secretaria de Turismo de Maceió. Nosso recado melhor é esse aqui, esse cenário maravilhoso que a gente tem em Maceió, um povo acolhedor, uma gastronomia única, cultura de todos os lados. Esse é o convite que a gente sempre faz e nada melhor do que conferir de perto, ao vivo, que mesmo que a gente descreva essa beleza, ao vivo ela é muito, muito mais bela. Isso é apenas um resumo dessa grandiosidade de riqueza que temos como potencial turístico. Nós temos a culinária, a cultura, a arte, a beleza natural, enfim, essas águas tépidas que o turista não encontra no sul, sudeste e outras áreas do Brasil. Mas aqui temos também esse calor humano e esse profissionalismo daqueles que lidam no trade turístico exatamente para dar segurança, tranquilidade e bem-estar a todos que nos visitam, inclusive você. E você que está nos assistindo e ainda não conhece Maceió, vem ver. Vem ver de perto as nossas belezas. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnoldo de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, o Fernando Palmeira tem tudo para ser o garoto propaganda da nossa capital. Vocês viram aí, vem conhecer Maceió. Mas nós temos a segunda parte dessa reportagem falando aí dos bons números no segmento de turismo aqui na nossa capital. Lembrando que já hoje tem professor Luiz André na telinha para você, hoje tratando do tema drogas. Acabamos de mostrar, até tenho já uma introdução para fazer com o professor Luiz André, que chega já ao vivo aqui dentro de mais uma edição do TV Mar News. Mas antes, a segunda parte da reportagem com ele, né? Fernando Palmeira. Veja. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, todos nós amamos essa linda cidade que é Maceió. Quer ver, ó, quem vem lá do sudeste do país, do sul, do norte, do nordeste, por aqui, todos parece que amam Maceió. Você vem de onde?
São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Seu nome? Aiesa. Gosta de Maceió? Amei Maceió. É a primeira vez? Sim, primeira A vez. primeira ninguém esquece. É verdade. Graças a Deus. Vamos falar com ele aqui. Seu nome? Tiago, Tiagão, e aí? Gostou de Maceió a primeira vez? Como é que lindo, lindo demais, sem palavras. Sem palavras, não tem nem o que falar. é? Você é o Luiz Henrique, Luiz Henrique, também de São Paulo, Rio Preto? São José do Rio Preto, isso. E aí, Maceió, com a nota? 10, 11, 12. Obrigado, viu? Olha, e você, seu nome? Da Isa. Daísa, Maceió para você, o que significa? Muito lindo. Queremos voltar também. Muito bem. Ficaram só na capital ou foram aqui para Grande Maceió, as nossas praias, Litoral Sul e Norte? Fomos Maragogi, Porto de Galinhas, Pernambuco, né? Uma subidinha pro sul que tem coisa bonita também. Tem também. A gente está indo embora hoje. Ah, não, mas Vai dar logo. tempo. Vai Vamos volta, voltar. se Deus quiser, breve. Se Deus quiser. E essa linda menina, Beatriz. Beatriz, já conhecia Maceió? Não. Primeira vez? Sim. Quer voltar? Sim. Muito bem. Não é à toa que esse pessoal coloca a gente aqui no orgulho de sermos o 12º lugar em destino mais preferido para os turistas brasileiros, especialmente do Sul, mas de todo o Brasil. Também está nesse ranking os turistas internacionais, que vêm aqui, olha, fotografar essa coisa linda que diz eu amo Maceió. É a Maceió de todos nós, a Maceió de todas essas famílias que aqui estão, olha só, cada vez mais chegando. Mesmo no período de inverno, sempre Maceió tem turista, porque Maceió é sempre verão, tem sempre sol e aqui a turma vem para se esbaldar, conhecer desde as praias de Maceió, também litoral sul, litoral norte, é beleza. E nós temos essa responsabilidade de melhorar cada vez mais o receptivo, tratar bem o nosso turista para que ele seja essa referência de chegar, sempre voltar para nos abraçar e a gente tratar com todo amor o nosso visitante. Parabéns, Maceió, aos que fazem o trade turístico, as secretarias de turismo de Maceió, de Alagoas e de todos os municípios que recebem o nosso turista, inclusive também no Alto Sertão. Mas Maceió está aí, no topo. É o 12º lugar, é a 12ª posição no ranking das cidades mais visitadas do Brasil. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui de Ponta Verde, em Maceió. Fernando Palmeira para TV Mar, pela sua TV Mar Canal 25, que é da organização Ardoni Melo, na NET. Tá aí, muitíssimo obrigado ao Fernando Palmeira. O Fernando fez um relato aí bem interessante, né, da importância que nós temos em acolher bem quem chega ao nosso estado. Essa questão de exploração, achando que porque vai ganhar muito de um, e aí? Valeu naquele momento, depois a gente tem que mudar essa mentalidade, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado mais uma vez ao Fernando Palmeira e também ao nosso querido repórter cinematográfico Chico Nogueira. Gente, estamos falando de economia, a economia boa que é movimentada pelo turismo, mas nós temos a economia perversa, né? Que tem a ver com o tráfico de drogas, que tem um impacto direto na saúde, na educação, por que não? Eu me lembro de um dado que eu recebi, 1 milhão de usuários de crack na região Nordeste, nem sei nem se está desatualizado esse dado. Mas o professor Luiz André chega ao vivo agora com o Saber em Debate, trazendo informações muito importantes para você, estudante, que eu sei que está coladinho aí na tela, à espera do professor Luiz André. Professor, muito bom dia. Um tema pesado e que é fundamental o entendimento dos estudantes, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os telespectadores. Mais uma vez na terça-feira aqui, né? Trazendo para vocês não só as informações como um todo, mas uma capacidade crítica, né? De você escrever o seu texto. Tema polêmico, né? Principalmente, que ao longo dos anos a gente vai tratando de uma maneira peculiar, isto é, a gente está tirando a ideia do bom ou do ruim, essa visão maniqueísta a respeito das drogas, e trazendo a uma condição muito mais voltada àquilo que é amplamente debatido hoje no mundo inteiro. A pensar que hoje, alguns países, como os Estados Unidos, alguns até da América Latina, é o exemplo do Uruguai, têm tratado de uma maneira bastante diferente, que é a ideia de redução de danos, não é verdade? Então, em nenhum momento você vai ser obrigado, a depender do tema, claro, a se posicionar numa redação, né? O que interessa aqui é entender que a maneira em que hoje é tratada a questão das drogas, aqui no Brasil principalmente, independentemente da questão da lei de drogas, em tese, só permitir a prisão do traficante, não do usuário, a não ser, claro, que o usuário seja reincidente,
me parece bastante fora da realidade mundial. Então, esta realidade hoje busca a redução de danos e é isso que a gente vai analisar aqui ao longo desse encontro. Como é que você vê, professor? Nós temos toda essa questão, principalmente, acho que até na tua análise tem a questão. Tivemos ontem mais um caso no Porto de Santos, 1 tonelada de cocaína apreendida num esquema altamente profissional. O Brasil como emissor, de certa maneira, né? E de outro lado também com as fronteiras abertas. É uma questão... Essa questão, Mauro, me parece bem interessante. Imagina, comecemos pela primeira grande análise, que é o argumento jurídico, né? A nossa lei, que é uma lei de 2006, ela modificou uma lei de 1900, dos anos 70, 76, se não me engano, que tratava de uma questão de uma maneira mais perversa. Era a ideia de prender todo mundo, inspirada principalmente no modelo de guerra às drogas do governo americano, lá do início dos anos 70, no governo Nixon. Se percebeu que ocorreu um aumento considerável da população carcerária, não é? E não era interessante. Já começa aí o grande drama, qual é? A redução de danos, isto é, o governo gastando muito num sistema carcerário que não recupera ninguém e inviabilizando, portanto, a questão da ressocialização. Passemos, então, à lei nova, a lei de 2006. Essa lei determina que, com a mudança, que o traficante deve ser preso, o usuário não é isso? Porém, ela tem brechas. Primeiro, ela não determina a quantidade específica, isso fica sob o encargo do policial e do juiz mais à frente, quando for julgar. Isso é bom? Claro que não, não é? Temos as imperfeições do modelo policial brasileiro. Não é? Primeiro, depois, incha a própria máquina judiciária, com muitos processos. Você imagina, então, que se nós tivéssemos uma lei que determinasse a quantidade, uma lei que não permitisse a prisão do usuário, especificamente, mesmo na condição de reincidente, nós teríamos uma diminuição considerável do número de processos, tá? E, consequentemente, menos custos, menos juízes, talvez menos serventuários de justiça, né? Mas pensa na seguinte situação que talvez seja mais interessante. A apreensão, você falou que foi no Porto de Santos, não é verdade? Pense nas batidas policiais que são feitas todos os dias nas favelas e comunidades brasileiras e em outros cantos. É bom lembrar que, infelizmente, é algo que não acontece apenas com as pessoas mais pobres, né? Acontece com todo mundo, isso é óbvio, tá bom? E aí não quero nem entrar na questão da distinção entre usuário e traficante, que é muito clara, a gente sabe muito bem disso. Eu conheço bem a realidade, né, das prisões brasileiras, conheço bem o Baldomero, né, e sei muito bem que as pessoas que estão lá presas, elas são determinadas por uma condição social. Então, pensa no seguinte, uma batida policial que vai pegar uma quantidade de drogas pequena, não é o caso da do Porto de Santos. Enquanto está pegando uma quantidade como aquela, você, na verdade, está deixando de fiscalizar uma região de fronteira, né, onde deve estar entrando, nesse momento, uma quantidade enorme. Então, se pega o usuário ou até o microtraficante, na verdade, não se investiga a questão mais importante, que é buscar as fronteiras para evitar a entrada, não é? O Brasil não é produtor de cocaína. Nós não somos produtores de cocaína. Então, se está entrando ali é porque é fiscalização ou, né, a própria atividade policial nessas áreas de fronteira, no caso do Porto de Santos, obviamente, pela região da nossa fronteira marítima, né, ela está falha. Então, é essa questão que eu estou falando, a questão da redução de danos. O grande drama está aí, sem contar na própria marginalização das pessoas mais pobres, que são as mais vitimadas com tal questão. Eu acho até que vale a pena a gente continuar nesse tema, porque tem ainda a questão da saúde, né? Tem tanta coisa envolvida com isso. A lei é interessante. A lei, ela determina no seu sistema a questão da internação, só que ela é falha, essa aqui é a grande questão, né? Hoje nós temos 726 mil presos no sistema carcerário brasileiro, segundo a última análise recente do próprio ministro da Segurança, Raul Jungmann. Se nós pensarmos que nós temos mais de 30% hoje de população carcerária, mais de 30% de população carcerária ligada à lei de drogas, em tese são traficantes, não é? Em tese são traficantes, não são, mas em tese são. Se nós pensarmos nisso, e se nós pudéssemos economizar tais recursos, tá, com essa situação, imagine que nós temos 1/3 de pessoas presas, o que significa 1/3 de redução de custos. Hoje nós gastamos quase 6 bilhões de reais para a manutenção de um sistema que não serve para nada, porque não recupera. Essa aqui é a grande realidade, tá? Aquilo é uma masmorra medieval, né? E o que acontece? Nós economizaríamos 2 bi. Pense em qualquer programa de recuperação de drogados com 2 bi à disposição.
mas não é um dinheiro interessante? Sem então dúvida. se pensa nisso, se pensa na questão da regulação, que é o que tem feito hoje países como os Estados Unidos, em estados como a Califórnia, como Washington, como Colorado, para não dizer que é a Califórnia por ser mais, digamos, liberal, não é, né? O Uruguai agora, os resultados do Uruguai ainda estão sendo analisados, é claro, por serem muito novos, mas é essa situação, analisar a regulação de danos, tá? A redução de danos, esse é que é o grande desafio, afinal de contas, isso é um problema mundial, mas que no Brasil está sendo tratado de uma maneira errônea. Essa é, infelizmente, a realidade que nós passamos. Que bacana. Professor Luiz André sempre dando um show aqui para a gente. Professor, muito obrigado pela presença. Podemos já falar da novidade sobre o debate ou ainda não? Podemos, claro. Tem novidade lá, né? Tem novidade hoje, a partir das 7h30. Nós iniciamos, é muito pedido de alunos, na verdade, né? Inclusive, muitos dos alunos que não são alunos daqui de Alagoas. Eles pedem para que a gente pudesse fazer esse tipo de análise também, né, pela rede. Nós estamos começando a fazer as lives, resolvemos os problemas técnicos. Agradeço, inclusive, ao Márcio, que está aqui, né, por conta dos toques que foram dados lá para a gente. E hoje, a partir das 7h30, então, a gente tem esse encontro e tem outra novidade, mas essa daí vamos deixar para outra semana. Que maravilha. Muito obrigado, professor. Excelente dia, excelente semana. Leva um beijão nosso para os seus alunos. A gente sabe que lá tem muita qualidade. E toda terça-feira o professor Luiz André aqui com a gente. Obrigado, professor. Até a próxima terça. Muito bem. Gente, vamos seguindo então com o TV Man News desta terça-feira, agradecendo mais uma vez a participação do professor Luiz André. E hoje, olha aí que boa notícia, a partir das 7h30, tudo isso também pela nossa querida internet no live. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a previsão do tempo, os pitacos do Lino. E acho que ainda dá tempo de exibir uma reportagem do Fernando Palmeira pelas ruas da nossa capital. Eu volto em instantes.